Abre sua Bíblia comigo no Evangelho, melhor, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Quem lembra o que está escrito lá em 2 Timóteo 4, 7? Alguém lembra? Se não lembra, abra então, você vai ficar sabendo de novo, amém? 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Essa noite eu quero falar um pouco sobre a missão de um cristão. Eu quero falar um pouco sobre missão nessa noite. A missão de um cristão. Um cristão, ele tem muitas missões na sua vida. Há missões que eu e você precisamos fazer, precisamos realizar como cristão, como crente. E essa noite eu quero falar sobre uma nessa noite. É o que está no livro de 2 Timóteo, a epístola de Paulo a Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. 2 versículos, e depois eu quero ler com vocês também um versículo que está em Mateus, capítulo 5, verso 13. Pode preparar ele, o Michael, para mim lá, Lucas, para jogar ali Mateus 5, 13. Amém. Amados, hoje nós vamos distribuir, pega para mim um saquinho desse aí, joga aí para mim, Paulo, pode jogar daí. Hoje nós vamos distribuir o sal para você levar para casa. Está aqui o sal. E eu quero falar um pouco sobre ser sal nessa noite. Ser sal na vida. Em Mateus, capítulo 5, verso 13, Jesus, ele fala conosco sobre ser sal. Ele diz que nós precisamos ser o sal da terra. O sal da terra. Ser o sal para salgar, para temperar essa terra. E hoje eu quero falar um pouco sobre ser sal, para você entender o que você está levando para casa. Na verdade, esse sal é um elemento que você vai usar, você vai utilizar, mas ele vai representar você, a sua vida, sua pessoa. O que Deus quer que eu seja? O que Deus quer que eu faça? O que é a vontade de Jesus para a minha vida? E eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre isso. Evangelho, epístola melhor de Paulo a Timóteo, diz assim, verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Fala comigo, todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Põe o verso 8 aqui para nós. Também a todos os que amarem a sua vinda. Fala comigo assim, diz, eu preciso amar a vinda do Senhor. Fala comigo assim bem forte, Jesus vai voltar. Amém? Um dia nós vamos encontrar com Jesus. Um dia nós vamos encontrar com Ele nos ares, seja no arrebatamento da igreja, ou seja na partida dessa terra. O dia que nosso espírito não mais conseguir, não ter mais condição de habitar nesse corpo, talvez pela debilidade do nosso corpo. Nós vamos encontrar com o Senhor. Quem vai encontrar com o Senhor aqui? Amados, nós precisamos entender algumas coisas na vida. Paulo, ele diz, eu combati o bom combate.
completei a carreira, guardei a fé. Para quê? Por causa da coroa da justiça. O apóstolo Paulo fala de combate e carreira, que são duas coisas que estão ligadas à missão de um cristão. Entenda, tanto um combate como uma carreira não é importante como começa, e sim como termina. Tanto um combate como uma carreira não é importante como começa, mas é importante ele vão como termina. O combate, talvez você pode começar ele até perdendo, até ferido, machucado, desanimado, entristecido, abatido. Mas se você terminar ele bem, você nem lembra do começo. Não adianta a gente começar um combate muito forte, muito bem, e terminar ele mal, ou nem terminar ele. Não adianta, não resolve. Não adianta você começar uma caminhada, uma carreira e não completá-la. Eu preciso entender sobre combate e carreira. Porque você pode até começar um combate, uma carreira nos trancos e barrancos, mas é necessário você chegar bem no final. É necessário você estar salvo no final. Você estar sólido no final. Você estar lúcido no final. Jesus nos adverte e nos comissiona a ser o sal da terra. Mateus 5,13. Coloca aqui para mim, por favor. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, como que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Olhe para mim. Quantas pessoas têm sido pisadas na vida? Quantas pessoas têm sido maltratadas? Quantos crentes têm sido maltratados? Quantos crentes têm estado só aquele ditado popular, a capa da gaita? Quantos que estão só nem sei o que, pastor Benedito. Está só o casquinho. Pode traque. O que mais que o povo fala? Vai, me ajuda aí. Ajuda eu aí, gente. O que o povo fala quando não está ruim? Capa do Batman. O que mais? Ajuda aí. Bagaceira, petecado. Só o quimba. A Erilda fala um negócio engraçado. O que você fala, Erilda? Não, é outra coisa que você fala. Você falou lá em casa essa semana. Bilola, sei lá, um negócio assim. É bilola, está bilolado. Querido, presta atenção. Tem gente que está no fim desse texto, pisado pelos homens. Por quê? Porque perdeu o seu valor. Perdeu a sua característica. Jesus diz: vós sois o sal. Paulo diz: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Olhe para mim. Como tem estado o seu combate? Como tem estado sua caminhada? Como tem estado a sua fé? O sal, ele é um elemento que tem 3 qualidades ou eficiência fundamentais. Primeiro, o sal, ele serve para quê, gente? Não.
Primeira coisa, o sal serve para conservar. Primeira coisa, o sal ele é um conservante. Ele é algo que conserva. Ele é algo que guarda. Ele é algo que dá sustentação. Com sal, você pode sustentar alguma coisa por muito tempo. Quando você come uma comida com sal, Marcos, né? Quanto mais sal ela tiver, mais ela te sustenta. Mais você demora a ter fome. Mas você já viu quando você come uma comida insonsa, sem sal, logo em você diz, me dá mais comida. Sal, ele tem uma qualidade fundamental de conservar. Mas ele também, como vocês dizem, ele traz tempero. Ele tempera, ou seja, ele traz harmonia. Ele traz harmonia. Mas o sal também, ele tem uma eficiência de quê, irmão? De dar sabor. Tem gente que fala assim, não, mas que comida gostosa, mas está bem temperada. O sal, ele dá sabor. E muitas vezes, interessante, pastora Vera, que muitas vezes o doente não consegue digerir muito sal. Muitas vezes, Paulo, uma pessoa doente, ele não consegue ter força. Ele não consegue digerir o poder do sal. Precisa se tirar o sal dele. Interessante isso. Por isso Jesus diz, vós sois o sal da terra. Amado, você foi chamado por Deus com uma missão. Fala para o irmão que está do seu lado, diz, você tem uma missão na sua vida. Mais forte, diz para ele, você tem uma missão. E a primeira missão, você tem que ser sal. Fala para ele, você tem que ser sal. Você precisa conservar a vida de Deus em você. Querido, você precisa entender algo na sua vida. A vida de um cristão não pode ser diferente, ela precisa conservar o que ele recebe de Deus. Quantas pessoas têm recebido tantas coisas de Deus, e tudo que ele recebe parece que é como um sactel furado, entra na boca e sai no fundo. Aquela pessoa inconstante, aquela pessoa não consegue guardar, ela não consegue fundamentar nada, ela não consegue represar nada, ela não consegue ajuntar nada na vida, do jeito que entra, sai, ela não tem nenhuma substância espiritual, e o cristão ele não pode ser assim. Eu quero te dizer nessa noite, esse sal é um sal profético, porque quando você começar a comer esse sal, quando você pegar, o que você vai fazer com esse sal? Você vai pegar a primeira coisa, você vai colocar lá na sua saleira, um pouco desse sal você vai colocar lá na saleira, e você vai começar a comer desse sal, e eu determino na tua vida, que quando você começar a comer desse sal, o Espírito de Deus vai produzir uma obra nova na tua vida, Ele vai mudar a tua fé, Ele vai mudar a tua mente, Ele vai mudar a tua força, Ele vai trazer uma novidade de vida dentro de você. Vai começar a acontecer um rebuliço na tua casa. Vai acontecer uma transformação. Porque você vai ser alguém que vai conservar o que vai receber de Deus nesses dias. A unção de Deus, ela vai permanecer na tua vida. E quando a unção de Deus está num lugar, não tem demônio, não tem espírito maligno, não tem inimigo, não tem situação difícil que não é vencida pelo poder de Deus. Eu me lembro de uma história tremenda, pastor Benedito, eu não sei se você já leu isso e entendeu isso, Marcos, lá no livro de Jeremias diz que quando Nabucodonosor veio a Jerusalém, presta atenção nisso,
Quando o rei Nabucodonosor, ele veio com o seu exército a Jerusalém e levou Zedequias cativo com todos os príncipes de Judá, os nobres de Judá para a Babilônia. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele disse ao chefe da guarda, Zeburadã, ele disse: Zeburadã, guarde Jeremias, o profeta de Judá, e faça a Jeremias o que ele te mandar, porque aquele é homem de Deus, ele é profeta do Deus Altíssimo, e nele ninguém pode tocar, Zeburadã. Porque se nós tocarmos naquele homem, o nosso reino será comprometido. Você sabia disso? Você sabia disso? Que quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém e acabou com Jerusalém, despedaçou os muros de Jerusalém, arrebentou com o rei, furou os 2 olhos do rei, matou os filhos do rei na sua frente antes de furar os olhos dele, matou toda a sua herança, pegou cativo todos os príncipes e todas as princesas, e todos aqueles que eram melhores, como Daniel, como Abednego, como Sadraque, como Mesaque. Olhe para mim. E eles pegaram todos ali e amarraram. Mas Jeremias, o profeta, ele não foi amarrado, porque quando uma pessoa, ele conserva a palavra de Deus dentro dele, nada, ninguém poderá o tocar, ninguém poderá tirar ele da sua herança, ninguém pode mexer naquilo que Deus falou com ele. Sabe, querido, muitas vezes a sua vida, ela vive pisada pelos homens. Muitas vezes a sua vida vira pó de traque, miséria, perseguição, dor, sofrimento, porque você deixou de conservar a herança de Deus na sua vida. A herança, conservar a grandeza. A Bíblia diz que nós temos que ser sal. Nós temos que ser conservantes, mas segundo, nós temos que ser transmissores. Nós precisamos dar tempero, nós precisamos transmitir o que nós recebemos, nós precisamos transmitir aquilo que nós temos, nós precisamos transmitir o que somos, nós precisamos ser sal. Jesus disse: você é sal, você é um transmissor de vida na terra. Você entende isso hoje, gente? Terceiro, você precisa dar sabor para essa terra. Você precisa mudar o ambiente aonde você vive, aonde você habita. O sal é para dar sabor. Você tem uma missão, preste atenção. Você tem uma missão muito grande na tua vida. A missão de Deus na tua vida é de onde você estiver, seja transformado pela tua presença naquele lugar. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Aonde há choro vai começar a haver alegria, porque você chegou. Aonde há miséria vai começar a haver prosperidade, porque você chegou. Você é sal, sal que dá sabor, sal que transmite, mas sal, querido, sal que produz mudança. Jesus diz: a terra será mudada por vossa causa. Paulo fala sobre isso, que o céu, ele tem uma expectativa na manifestação dos filhos de Deus nessa terra. O céu está de olho em você, esperando que você se manifeste como sal, como aquele que vai transformar aonde você chegar. Amado, talvez você diz: mas apóstolo, você não imagina o que eu estou, apóstolo. Eu estou arrebentado. Mas nessa noite, nesta campanha Unção dos Milagres, ela não é uma coisa normal, ela não é uma coisa minha, ela não é uma coisa natural, foi algo que Deus falou comigo na madrugada para fazer. Deus falou de madrugada comigo.
nas noites frias, nas madrugadas frias, gelada, de joelho dobrado, o Senhor diz: faça a campanha Unção dos Milagres, eu vou mudar a história da igreja nesses dias. Eu quero te dizer, este sal vai entrar na tua casa, vai entrar na tua vida, e quando você começar a digerir este sal, ingerir este sal melhor, vai começar a haver uma mudança de Deus na tua vida nesses dias, na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, na tua vida espiritual, nos teus negócios. Sabe por quê? Porque Deus vai te fazer sal. Sal, você vai ser sal. Pois isto é necessário pensar em nossa missão, em nosso dever com responsabilidade. Eu e você precisamos pensar como Paulo disse: eu combati o bom combate. Olhe para mim, como está o seu combate? Seu combate está bom ou está ruim? Seu combate está mais ou menos? Que jeito que está o seu combate? Paulo diz: eu combati o bom combate. O combate de Paulo, olhe para mim. No combate de Paulo, ele foi, oh irmão, misericórdia. Aquele homem passou por naufrágio. Aquele homem passou por varadas. Aquele homem foi chicoteado com varadas. Aquele homem passou por sessão de... Olha, misericórdia, pastor Benedito, pastor Edivan. Aquele homem passou por momentos de apedrejamento, mas disse Paulo: esse foi o bom combate, porque o Espírito de Deus estava comigo aonde eu estava. O escritor de Provérbios fala algo tremendo. Coloca aqui para mim Provérbios 30, verso 8 e 9. Olha o que diz em Provérbios 30, 8 e 9. Põe aqui para mim, entendeu, pessoal? Coloca aqui para mim rápido. Provérbios capítulo 30, eu quero que fique aí, porque eu vou usar muitos versículos, e eu não posso abrir a Bíblia, senão vai demorar. Provérbios capítulo 30, verso 8 e 9. Fala algo tremendo. Fala sobre a consciência de ter responsabilidade. Sua visão precisa estar clara e definida, com o propósito certo. Olha o que diz Provérbios capítulo 30, verso 8. Ele diz: alonga de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem a pobreza e nem a riqueza, dai-me só o pão que me é necessário. Por quê? Para que eu de farto não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecendo, volte aí meu filho, verso 9. Ou empobrecendo, não venha furtar e profane o nome de Deus. Eu preciso ter isso na minha cabeça. Nem o muito e nem o pouco pode me afastar de Deus, diz o escritor de Provérbios, diz o sábio Salomão. Eu preciso entender Deus. Eu preciso viver no muito, eu preciso viver no pouco. Deus, eu preciso viver no que é do Senhor para a minha vida. O crente, ele não pode medir Deus com o muito e nem com o pouco. Você precisa aprender a medir Deus com a sua consciência, com a sua responsabilidade, com a sua visão clara e definida de quem é Deus na sua vida. Prepare para mim Abacuque 3, 17 e 18 para mim. Abacuque capítulo 3, verso 17 e 18. Você precisa, querido, entender. Tem muita gente que quando ele está rico, ele diz: não, eu não preciso mais da igreja, eu não preciso mais do pastor, eu não preciso mais de líder, eu não preciso de ninguém me cobrindo, eu não preciso de ninguém sobre a minha vida. De repente, a vida dele começa, vem um tufão, Rogério. Ele não está edificado na rocha, porque uma pessoa que está edificada na rocha, primeiro ele está edificado na igreja. A rocha é a igreja, ela tem colunas, ela tem sustentação. A Bíblia diz que tem um líder. A Bíblia diz no livro de Apocalipse
O Senhor, Ele não escreve aos membros da igreja, Ele escreve aos 7 líderes da igreja, às 7 estrelas da igreja, aos 7 candeeiros da igreja, ou seja, aqueles que têm a responsabilidade da igreja. Um crente, ele precisa entender que ele tem que ter cobertura na sua vida, ele tem que ter alguém que fala na sua vida, alguém que ame, alguém que protege, alguém que fale não o que ele quer ouvir, mas o que ele precisa ouvir, o que ele necessita ouvir, o que ele tem que ouvir na sua vida. Um crente, ele precisa entender que a pobreza não pode separar a grandeza de Deus na vida dele. O rico e Lázaro é um exemplo disso. Olhe para mim, o Lázaro e o rico. Lázaro chegou todo pobre, todo miserável, na casa do rico. Lázaro, ele estava em deficiência financeira, ele era praticamente um mendigo, mas era um homem que vivia para Deus, era um homem santo. A Bíblia diz que certo dia Lázaro morre, e Lázaro vai para o seio de Abraão, porque Lázaro não questionou a Deus a sua pobreza, Lázaro não questionou a Deus a sua irmão, a sua falta, a sua necessidade, o seu flagelo, a sua luta, porque os olhos de Lázaro, eles estavam pegos em Deus. Lázaro não se apegava às coisas da pobreza, da miséria, da farta do pão. Lázaro não estava apego se o seu estômago estava vazio, mas Lázaro estava apego se o seu espírito estava com Deus. A Bíblia diz que certo dia ele morre, mas o Senhor vem e abraça Lázaro, e o recebe, e leva para o seu seio, e morre o rico. E eles então, lá na eternidade, o rico vira para Abraão e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, Pai Abraão, tem misericórdia, me ajude, minha vida está muito dura, eu estou muito atormentado. Fala para que Lázaro põe o seu dedo na sua boca, cuspe no seu dedo e toque pelo menos na ponta da minha língua, para me aliviar pelo menos um pouquinho. Deus disse: quem está daí não pode vir para cá, e quem está de cá não pode ir para aí. Não tem como vocês daí vir para cá e nem de cá ir para aí. Há uma separação, é impedido isso. Então aquele homem virou e disse: então tenha misericórdia da minha família, tenha dó dos meus irmãos, tenha dó da minha família. Mande que um profeta, que um dos anjos vai lá e pregue para um das minhas famílias e fala o que está acontecendo comigo. Deus virou para aquele rico e disse: olha, lá já tem os profetas, lá já tem os homens que eu levantei. Se eles não ouvem os homens, quanto mais os anjos. Já está determinado, vocês precisam entender isso. Eu quero te dizer nesta noite, igreja do Avivamento do Jardim América, entenda, você, eu precisamos ser sal. Nós necessitamos de ser sal. Nós não podemos brincar de cristianismo, nós não podemos brincar de ser crente. Nós temos que ser crente. Nós temos que ser crente. A pobreza não pode te afastar de Deus. A sua luta não pode afastar você de Deus. A sua luta não diminui o tamanho do seu Deus. Quando entendem isso, levanta a sua mão e diz assim comigo: Senhor Jesus, me ajuda. Abre os meus olhos para entender isso. É o que o livro de Provérbios fala. Mas olha o que Abacuque fala. Pode jogar Abacuque capítulo 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado. Verso 18. Todavia
Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Quantos entendem isso, diz glória a Deus. Quantos entendem isso, diz aleluia. Ainda que não aconteça como você quer, eu me alegrarei no Senhor da minha salvação, porque Ele me tornou sal, e sal eu sou. Quantos entendem isso, diz glória a Deus. Paulo escrevendo a Corinto, 1 Coríntios capítulo 9, Lucas, verso 24 a 27. Paulo, ele nos alerta a não viver, a não proceder de qualquer maneira, porque nós estamos lidando com algo sublime que é Deus. Deus não é algo pequeno, Deus não é uma quimera, Deus não é algo qualquer, Deus é Deus. Nós não podemos perder a coroa, nós não podemos perder o prêmio de Deus, porque a coroa, a premiação de Deus, ela é para todos, ela é para mim, ela é para vocês, ela é para todos nós que estamos aqui dentro desse santuário nessa noite. Paulo escrevendo a 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 a 27, ele diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Fala para o teu irmão, diz corra. Diga mais forte, diga viva. Viva com Deus. De tal maneira profundo, que você o alcance. Verso 25. E todo aquele que luta e exerce domínio próprio em todas as coisas, ora, eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Verso 26. Pois eu assim corro, não como indeciso. Fala para o teu irmão, diz: não seja indeciso. Seja sal. Mais forte, diga: seja sal. Diga: não tenha indecisão dentro de você. Não seja indeciso. Seja sal. Conserve. Transmite. E transforme aonde você chegar. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Ai, isso é profundo demais. Quantas pessoas estão batendo no ar? Quantas pessoas estão dando chute em lugares que não devem? Quantas pessoas estão pisando aonde que não pode pisar? Quantas pessoas que estão vivendo uma vida aérea, uma vida na inércia? A vida dele é uma vida inértica, para lá e para cá, não muda nada. Ele é levado de uma maneira muito doida, muito maluca. Verso 27, antes sobrejugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo, disse Paulo, Marcos, não venha a ficar reprovado. Olha para o teu irmão e diz: você tem que ser sal. Seja sal até o fim. Fala para ele: até o fim. Diz: combate carreira. Mais forte fica, fala para ele: combate carreira. É coisa para até o fim. E é para vencer no fim. Fala assim para o teu irmão, diz: combate carreira. O fim tem que ser vitória. O fim tem que ser vitória. Amado, você precisa ser sal até o fim. Até as últimas consequências, até o último tempo, até o último momento, até o último instante. Quantos pregam a Cristo? Quantos a receberam de Cristo? Quantos foram batizados? Quantos são pastores? Quantos são líderes? E quantos serão reprovados por Deus?
Quantos? Eu não posso, você não pode. Quantos entendem isso, diz aleluia. Você vive uma fé, olhe para mim, você aceitou Jesus, não é para ser reprovado, você aceitou Jesus, é para um dia entrar no céu, olhar nos olhos de Jesus, e ser abraçado pelo Mestre, e ouvir da boca dele, bendito de meu Pai. Entra no gozo do teu Senhor e viva no lugar onde não há choro, onde não há morte, onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há capeta, onde não há demônio, onde não há diabo e nem inferno. Não seja reprovado. Sabe por quê, irmãos? Porque você já estava condenado. Põe para mim, Lucas, Efésios 2. Efésios 2, capítulo 1. Capítulo 2, verso 1 a 10. Olhe para mim. Você já era uma merda. Eu era uma merda, Tatiana. Nós éramos. Quem nós éramos, irmãos? Olha o que Paulo diz. Ele vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e... Verso 2, bem rápido, Lucas, vai pondo para mim 2. Bem rápido, meu filho, corre. E ele vos vivificou, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo. Olhe para mim, você vivia no curso do capeta. Você vivia na linguagem de Satanás. Você vivia, irmão, na voz do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Verso 3. Onde você estava, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A gente fazia o que queria, o que pensava. A gente era assim, a gente fazia assim. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, verso 5, meu filho, rápido, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, verso 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele nos fez sentar nas regiões. Quem é sal aonde ele está? Quem é sal aonde ele vive? Mais forte, diga, assentado nas regiões celestiais. Uma pessoa que está sentada, ele está sentado por quê? Porque está confortável. Olhe para mim, quantas pessoas o evangelho para ele não é conforto, quantas pessoas o evangelho para ele é peso, quantas pessoas o evangelho para ele é sofrimento, é dor, é amargura, mas isso precisa mudar na tua vida, porque você não foi chamado para ser amargurado, você foi conquistado para sentar nas regiões celestiais em Cristo. Você não está em qualquer lugar, você está sob a pessoa de Cristo, é Cristo que rege a tua vida e te guarda e te protege. Verso 7, meu filho. Ei, meu irmão, olhe para mim, entenda isso, olhe para cá para frente. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem. Isto não vem. Fala comigo, isso não vem de mim. Isso vem de Deus. Fala para mim assim, diz, vem de Deus. Eu tenho que ser sal. Eu me torno sal por Deus. Eu me torno sal com Deus. Verso 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Fechando. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus antes preparou para que andássemos. Fala para o teu irmão, seja sal. Você precisa andar em Deus. Olhe para mim.
Apóstolo, você é uma merda. Ou talvez você ainda é uma merda, mas a sua vida vai mudar. Você precisa desejar essa mudança dentro de você. Deus pega um drogado e muda a vida dele. Deus pega um aleijado e muda a vida dele. Deus pega um bêbado e muda a vida dele. Deus pega uma prostituta. Deus pega um afeminado. Deus pega um homossexual, uma lésbica e muda a vida dele. Se ele quiser, ele vai ser sal. O Senhor nos pega nos delitos e pecado e ele faz uma obra redentora em nós. Apóstolo, eu não aguento, eu não dou conta, porque é Deus que vai fazer em você. Se você crer, a sua vida vai mudar nesses dias. Quando entendem isso, diz aleluia. Quando entendem isso, diz glória a Deus. Levanta a tua mão direita e diz: eu posso ser sal nessa terra. Amados, é tempo de mudança. Eu quero fechar esta palavra dizendo a você, eu não tenho mais tempo para pregar. Eu vou ter que encerrar agora em 5 minutos. Presta atenção em algo na sua vida. Eu precisava ainda de 20 minutos para fechar esse sermão, mas hoje eu não tenho tempo. É tempo de mudança na sua vida. Joga aqui na tela para mim Filipenses 3, meu filho. Filipenses 3:12. Olha o que Paulo diz à igreja de Filipe. Aqui ele nos convida a viver de uma maneira totalmente diferente aos padrões normais da vida. Ele nos convida a levar nossa vida e identidade na pessoa do Senhor Jesus. Paulo, ele convida a igreja de Filipos. Ele alerta a igreja de Filipos a respeito de ter uma atitude de dar graças, de estar alegres e realizar com a presença do Senhor dentro deles. Filipenses capítulo 3, verso 12 diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o qual fui também alcançado por Cristo Jesus. Verso 13, a coisa começa a mudar. Irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Fala para o teu irmão, diz: é tempo de você virar sal. Fala para quem está do seu lado, diz: é tempo de você virar sal. Fala para o teu irmão: é tempo de você esquecer o passado. Diz: as coisas que passaram, passaram. Diz: é hoje. Hoje continua para um futuro novo. Fala comigo, diz: hoje Deus está me chamando para um futuro melhor, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante. Verso 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. 15: pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Qual é? E se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vos revelará. Verso 16: mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prosseguimos. Capítulo 4, versos 5 e 7. 4, Filipenses 4, põe aí. Corre, meu filho. 4, rápido. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Verso 6: não andeis ansiosos por coisa alguma. Fala para o teu irmão, diz: não fique ansioso. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante, pela oração, com ações, entendendo? Começa a orar, irmão. Começa a suplicar, começa a gemer, começa a chorar. Começa a pagar preço. Suplique, humilhe, chore, jejue.
Mas sabe como? Cantando ações de graça. Deus vai me dar vitória. Não é orando, suplicando e chorando. Você dizer: obrigado, Jesus, porque eu estou passando o que estou passando, porque eu vou vencer, porque é maior o que está em mim do que aquele que vem contra mim. Começa a agradecer, começa a orar com graça, começa a orar com gratidão, começa a dizer obrigado, 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 obrigado. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Começa a andar, irmão, mesmo arrebentado, mesmo machucado, mesmo atormentado, mas você começa a dançar, começa a dançar, começa a dançar na presença do rei, começa a cantar na presença do rei, começa a orar com o rei, começa a chorar diante do rei, mas ri com o rei, alegra com o rei. Ações de graça, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Oh, glória! É tempo de ser sal. Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. É tempo de você conservar. É tempo de você transmitir, mas é tempo de você começar a transformar. Oh! Olhe para o doente e seja um instrumento na vida dele. Olhe para o bagunçado e diz: Jesus está comigo, eu vou entrar nessa causa e eu vou ganhar. Ei, mulher, ore para o teu marido e pare de brigar com ele. Homem, ore pela tua esposa e começa a parar de brigar com ela. Começa a parar de murmurar. Começa a agradecer. O dia que você começar a agradecer esse homem que Deus te deu, Deus vai transformar ele. Não existe nada que o poder de Deus não pode transformar. Quando o sal é jogado, não tem nada que o sal não transforma. Pode pôr um tufão de açúcar, o sal ele vem. O sal aparece. Vocês entendem isso? Pode for o que for, mas quando o sal entra, aparece ele, pastor Benedito. O sal aparece, missionária Rosenilda, aparece. Não tem jeito de esconder o sal. Olhe para mim, não tem como. Começa a dar graça. Deus vai fazer na sua casa. Não tem como você servir a Deus. Não tem como a vida de Deus estar em você e as coisas continuar da mesma maneira, do mesmo jeito. Quem entende isso diz glória a Deus. Pare de brigar, pare de lamentar, pare de chorar e comece a agradecer. E comece a tomar a posição de sal. Não perca as oportunidades. Tinha tanta coisa que eu queria falar com vocês ainda hoje. É tempo de levantar e viver uma vida diferente em Deus. Fala para o teu irmão, diz: levanta. Fique de pé. É tempo de você viver uma vida diferente em Deus. Joga para mim aqui Hebreus capítulo 12, verso 1. Fique de pé, querido. Eu encerrei a minha palavra, mas vamos encerrar com esse texto. Eu tinha muita mais coisa ainda. Eu ia fechar em Apocalipse, mas vamos fechar aqui em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 3. Joga aqui, Lucas. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que está de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2: fitando os olhos em Jesus, autor e consumidor da nossa fé, o qual pelo gozo que ele está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Verso 3:
Considerai, pois, olha o que o escritor de Hebreus diz: considerai Jesus na sua vida, porque Ele suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Olhe para mim, Jesus suportou para que você não desfalecesse. Jesus venceu para que você não perdesse. Jesus aguentou para que você fosse transformado. Quantos entendem isso? Diz aleluia. Eu não estou pregando um evangelho de Luiz Antônio, eu estou pregando a você um evangelho de Jesus Cristo, aquele que suportou, aquele que venceu, aquele que rompeu, aquele que mudou a nossa história, aquele que acredita em mim, aquele que acredita em ti, aquele que acredita em nós, aquele que está nos esperando, aquele que nos deu legado, aquele que nos deu missão. E Ele diz: seja sal. Feche os seus olhos aonde você está. Não tem jeito hoje de orar por você, não tenho tempo para isso hoje. Domingo que vem eu oro por ti. Aleluia. Ei, feche os seus olhos. Ponha mais retorno para mim aqui, meu filho. Estou com uma dificuldade no meu som, está muito ruim, muito fechado o som aqui. Organiza aqui para mim, Michael. Feche seus olhos. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, toma esse povo agora, envolva esta igreja, Senhor, faça esse povo ser sal, Pai. Quando esse povo hoje, Deus, pegar esse saquinho de sal e levar para sua casa, Pai, que eles não estejam levando apenas um elemento, mas eles estejam levando uma visão, uma palavra dentro deles, uma nova mentalidade, uma nova determinação, meu Deus, e que o Senhor leve este povo a ser o sal em Goiânia, o sal em Goiás, o sal no Brasil, o sal nas nações, aonde este povo passar, Senhor, eles sejam sal, 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 sal para mudar a história, sal para transformar, sal para mudar, sal, Senhor, para restaurar. Espírito de Deus, pegue o fraco e faça dele sal. Pegue aquele que perdeu o sabor, aquele que é insípido, aquele que não tem valor, aquele que não presta para nada, aquele que virou monturo, aquele que virou lixo. Pega ele, Senhor, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e estenda as mãos em posição de receber aonde você está. As duas mãos aonde você está. Senhor, pegue aquele que virou monturo, virou lixo, virou desprezo, virou, Senhor, motivo de chacota, motivo de ameaça. Pegue aquele, Senhor, que está ameaçado, arrebentado, destruído. Pai, levanta ele, coloca sobre ele uma cerca de fogo, uma cerca de proteção. Coloque uma muralha de glória, aonde os homens não podem tocar, aonde os homens não podem pegar, aonde, Senhor, os demônios não podem entrar, Senhor. Deus, derrama sobre esta igreja uma... Deus, oh meu Deus, coloque as suas duas mãos no seu coração e diz assim: eu nesses dias me tornarei um cristão mais forte, cheio da graça, cheio da presença do Espírito Santo, e nada e ninguém poderá destruir a minha sorte, porque a minha sorte é grande, a minha sorte
é o Senhor Jesus. Quantos podem dar uma salva de palmas para Ele bem forte? Mais forte ainda. Oh, mais forte ainda. Aplauda o Senhor. Dê um grito de vitória e um brado de júbilo ao Rei. Oh! Aleluia. Aleluia. Assente por alguns minutos.